Agora, na indústria do petróleo, né? Eu achei legal trazer isso para vocês também. Então, nas usinas, né? Geralmente se utilizam processos químicos mesmo, mas ainda assim existem processos físicos. Um exemplo clássico de processo físico é o processo de destilação, né? Então, não somente a destilação, obviamente, do petróleo, mas quando a gente vai fazer, digamos, uma bebida alcoólica, né, que é destilada, então sempre é um processo, então, físico, né? Então, às vezes a gente precisa purificar um determinado componente, enfim. Então, como que funciona a destilação? Então, quando vocês lembram lá dos estados da matéria, né, nós temos que quando eu aumento a minha temperatura, né, eu tenho a passagem do estado líquido para o estado de vapor. E essas passagens, né, para cada tipo de substância, ela vai acontecer numa determinada temperatura, né? Eu falei isso para vocês. Essa temperatura, claro, vai depender da pressão do meu sistema. Mas enfim, mantendo-se a pressão constante, cada substância vai entrar em ebulição numa temperatura específica. É essa característica que é utilizado nesse processo de destilação. Esse processo de destilação, né, ele seria uma forma, digamos assim, de nós separarmos as substâncias, tá? Então, imaginem ali no caso do petróleo, a gente tem inúmeros, né, tipos de substâncias ali dentro, né? Então, geralmente são substâncias que são formadas, assim, principalmente de carbono, mas elas têm tamanhos, assim, de moléculas diferentes, né? Ou seja, cada uma é uma substância individual. E o que a gente precisa fazer quando a gente faz o beneficiamento desse petróleo? Seria separar essas substâncias, né? A questão é que, como, por exemplo, elas têm, né, um ponto de ebulição consideravelmente diferente, é possível utilizar essa propriedade, né, que inclusive a gente viu nas primeiras aulas, que é uma propriedade da matéria. Então, é possível utilizar essa temperatura de ebulição para que a gente consiga separar esses componentes, né? Aqueles que têm menor número de carbonos, aqueles que têm maior e assim sucessivamente, tá? Então, o processo de destilação, ele faz isso. Mas é claro que eu preciso, né, de uma mudança de temperatura de ebulição ou uma diferença de temperatura de ebulição considerável, né? Então, pelo menos, assim, de uns 20 graus Celsius de diferença, né? Para que eu consiga separar as substâncias, tá? Então, como que isso vai acontecer, né? Como vocês sabem, o petróleo, quando ele é extraído, né, ele seria um líquido bastante viscoso. Como eu disse para vocês, a gente separa, então, na destilação por temperatura de ebulição. Isso significa o quê? Que eu preciso elevar a temperatura desse meu líquido viscoso, né? Até que as substâncias, elas atinjam, por exemplo, o seu estado gasoso, né? Então, é óbvio que eu vou precisar aquecer essa substância inicial, que é o petróleo, tá? Então, aqui nas imagens, ele é descrito, né, como heavy oil, ou seja, assim, um óleo pesado, tá? E a partir do momento que a gente começa a aquecer, nós temos então, primeiro, né, a ebulição daquelas substâncias que são mais leves, ou seja, daquelas que têm a menor temperatura de ebulição, porque quando eu começo já a fornecer um pouquinho de energia, essas substâncias, né, elas já vão entrar no seu estado gasoso. Que substâncias são essas, né? Então, aquelas que a gente conhece, por exemplo, como os gases derivados do petróleo, como o metano, propano, butano, né? Que o metano é usado bastante para combustíveis, né? O propano e o butano é o nosso gás de cozinha, enfim. Em um segundo momento, em um segundo estágio da minha coluna de destilação, né, eu vou começar a evaporar, então, outras substâncias que são um pouquinho maiores do que essas primeiras, né? Então, geralmente eu vou ter, vamos supor, uma fase que é de hexano, principalmente, que são 6 carbonos, né?
Esse hexano ele é principalmente utilizado como solvente assim nas indústrias, né, ou em nossas análises assim de laboratório. Então esse hexano ele já é líquido. Aí, né, imaginem que eu continuo fornecendo energia a essas moléculas. Aí eu vou fazer com que algumas um pouquinho mais pesadas evaporem, né? Quem são essas moléculas? Depois do hexano, geralmente vem a gasolina. Então, a gasolina, ela não é um único composto, né? Na verdade, é uma mistura de vários compostos que tem ali aproximadamente, né, de 9 a 12 carbonos, por aí. Então, eu já consigo obter, né, em terceiro, digamos assim, uma terceira fração, que seria a gasolina. Aí, imaginem que eu continuo ainda mais aquecendo, né? Aí eu vou obter o querosene, que vocês conhecem. Aí eu aqueço um pouquinho mais, eu já tenho o óleo diesel. Mais ainda, aí eu tenho os óleos lubrificantes, por exemplo, que a gente utiliza nos veículos. E depois, né, mais para o final, assim, que daí eu precisaria de uma quantidade de energia muito grande para evaporar, né? Então, na verdade, é o que sobra, digamos assim, seria mais ali a parte do piche, do asfalto, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece numa coluna de destilação de petróleo. Se a gente for pensar, então, em qualquer processo de destilação, tá? Então, eu sempre vou utilizar ele para separar substâncias, desde que elas tenham, né, uma certa diferença de temperatura de ebulição, que me permita, então, evaporar a primeira, conseguir tirar essa fração, depois evaporar a segunda, né, e conseguir retirar essa segunda num outro estágio e assim sucessivamente, tá? Como esse processo de separação, vocês percebem, né, que ele é exclusivamente por meio de uma mudança de estado físico, né, do estado líquido, por exemplo, para o gás. Por esse motivo, a gente diz, né, então, que é uma transformação física e não química. Eu não estou alterando as substâncias em si, eu só estou fazendo com que elas passem de um estado físico para o outro.